São as lamentações do profeta Jeremias. Depois do livro do próprio profeta, você vai encontrar esse livro curto, mas não menos importante do que todos os escritos dele. O capítulo é o 3, verso os versos são os 22 e 23. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versos 22 e 23. Diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vamos ler o verso 22 e 23 juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Pode tomar o seu assento. Olha, eu gosto muito da tradução atualizada, mas eu gosto mais, no que diz respeito a este versículo, eu gosto mais da tradução que não coloca um renovo na misericórdia, diz que ela é nova a cada manhã. Essa daí, revista corrigida, não é isso? É. Diz que novas são cada manhã. Essa misericórdia. Você já parou para pensar que a vida, ela é vista sob duas perspectivas? Quase sempre é assim. A primeira perspectiva é esta que está escrita aqui, nesses 65 versículos anteriores. São 22 versículos do capítulo 1, mais 22 do capítulo 2, e mais 21 desse terceiro capítulo, cuja perspectiva, como o profeta, e talvez não somente nós que estamos aqui, como também, sobretudo, os pastores, possam compreender o que está dito aí nesta palavra, para que a gente faça valer essa nossa santa vocação de pastoral. Então, essa é a pior das perspectivas. É a perspectiva do ponto da lógica. Do ponto de vista lógico, Jeremias está corretíssimo, gastando boa parte do seu tempo olhando a vida com a pior das perspectivas, até porque Jerusalém tinha sido devastada a esta altura. Não havia boa perspectiva de vida. Os próximos capítulos posteriores a este aqui, você vê como é que estava a situação. Anciãos sendo desonrados, a pele das pessoas enegrecidas, tamanha fome e sede. Não havia honra, respeito, dignidade, a pobreza, e mais que a pobreza, a miséria graçando por todos os lados. Foi o rastro que o imperador, o rei de Babilônia deixou. Está correto. Parece que Deus é nosso inimigo. Como ele disse, me deste absinto, fizeste da minha vida um absinto, há um dissabor, há um fel. Eu estou como João Batista, né? Ou João o apóstolo. No início tudo muito doce, mas há um momento da vida que tudo fica amargo, tudo fica azedo, é um azedume. Essa é a primeira perspectiva que muitas das vezes está aí sustentada pelos pilares da lógica, da evidência. A coisa está feia mesmo. A crise está aí, não adianta esse negacionismo.
A pobreza está crescendo, a miséria está crescendo. Enquanto pastor, não é fácil ser pastor, porque o ser humano está perdendo sua característica de ser humano. O ser humano está se tornando um ser mimético. Esse mimetismo, sabe, essas várias formas que o ser humano está assumindo, está deixando a gente com dor visceral. Está difícil ser pastor. Por vezes eu recebo, ou aqui no gabinete, ou então por telefone, queixas pastorais. Já dava para eu escrever um livro já. E alguns deles vêm se queixar comigo, como está difícil lidar com gente, como está complicado. O ser humano está dessa forma. Você no gabinete dá um conselho, você diz: olha, eu penso que você deveria proceder assim. Ele sai do gabinete, ainda no corredor ele diz: o pastor me aconselhou isso. E o pior é que isso chega aos nossos ouvidos, como eu aconselhei uma irmã aqui, que isso não sai da minha cabeça. E ela chegou, o gabinete era aqui pelo corredor, o pastor me aconselhou a fazer isso, ele concordou comigo. Depois eu fiquei sabendo, meu Deus, onde o ser humano vai parar? O ser humano tem essa capacidade de, sobretudo nos dias de hoje, de negar evidências, por mais que seja pego com a mão na botija, como diriam os antigos. Difama, calunia. E a exemplo daquela mulher descrita no livro dos Provérbios, a mulher adúltera, ela come, se lambuza, limpa a boca e diz: eu não cometi nada. Assim é o ser humano. E alguns chegam dizendo: olha, eu não nasci para ser pastor, eu não quero isso. Está difícil lidar com o ser humano. Eu particularmente, pastor Aldemir, conversando sobre esse tema com uma pessoa, e disse: ser gestor de ser humano não está fácil. E eu sou gestor de cabeça humana, de ser humano no trabalho. Tenho colaboradores que para mim trabalham. Aqueles que chegam hoje e dizem: pelo amor de Deus, se eu não tiver esse emprego, eu morro. Aí você dá razão à sua emoção, você diz: vou contratá-lo. Aí faz exame admissional, você gasta uma grana, e chega normalmente, preciso de dinheiro, então você adianta, você predetermina padrões na empresa, você diz: vai ter que ser assim, mas a humanidade fala mais alto, a emoção, e você chega e diz: eu vou ceder, cede. 20 dias depois, que pega o primeiro pagamento, aí aquele ser humano é um outro ser humano, aí já te vê como um adversário, mesmo tendo passado pela entrevista de contratação, e tendo sido ditas todas as necessidades da empresa. Esse camarada agora, enfim, é um outro ser humano, esse mimetismo, ele se transformou, essa capacidade camaleônica, você nem sei se existe essa palavra, ele era uma pessoa, e agora ele é outra pessoa, porque pegou um pagamento. E aí, conversando com essa pessoa, semana, uma delas, eu disse: eu sou gestor de gente lá e aqui. Só que o grande problema é que lá, quando não estiver de acordo com o que eu quero, eu faço o quê? Mando embora. Acabou, me vi livre. E igreja, como é que você manda embora? Pastor Marcelo, o senhor está dispensado, tá? Passa no RH da igreja, pega. Vai fazer isso. Você tem que conviver, até porque você está lidando com gente e com o reino de Deus, que sempre admite, sempre abraça, sempre acolhe. E aí eles chegam, os pastores: não dá para eu ser mais pastor, porque está terrível. Eu digo: de fato, está difícil. Paulo disse que os últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, detratores, mais amigos dos prazeres do que de Deus. No entanto, olhe com outra perspectiva. A crise, o desemprego, o casamento, esse relacionamento que não chega em lugar nenhum, essa demanda que nunca acaba, essa conversa que nunca chega ao fim. E tem algo que provoque mais dissabor na gente do que você sentar com o cônjuge e conversar por horas e não chegar em lugar algum.
Eu particularmente, quando tenho que lidar com isso, eu acho isso um desperdício tremendo. Eu penso que qualquer demanda, com qualquer que seja o relacionamento, 20 minutos de conversa já deveria ser o suficiente para que as coisas ficassem explícitas, claras, ditas, para que os problemas sejam chamados pelo nome e tudo fique resolvido. Para mim as coisas deveriam funcionar assim, mas não é assim que funciona. Às vezes demandas num casamento que percorrem aí 20, 30, 40, 50 anos. E aí você chega e vê a vida com a pior das perspectivas, a exemplo do profeta Jeremias. Estou falando de homem de Deus, ninguém está livre disso. Você olha a sociedade do jeito que ela está organizada, o sistema, você diz, meu Deus, não tem futuro para a gente aqui. A gente só enxerga da pior das perspectivas. Como sempre digo aqui, fui na Barra da Tijuca orar por uma família, era paupérrima, e Deus abençoou, ela montou uma transportadora, e o cara ficou rico, mas muito rico mesmo. Eu fui visitá-los a pedido da mulher dele, fui visitá-los na Barra da Tijuca, e estava lá uma família vivendo cheia de dinheiro, de conquista, de realização, mas uma vida sem graça, uma desgraça, por assim dizer. E aí, querendo ou não, você viaja, aí você diz, meu Deus, eles eram pobres e lutavam por esse vil metal, que eu acompanhei a vida deles enquanto pobres, e agora estão ricos. Lá eles diziam, meu Deus, nosso problema é o dinheiro, agora tem o dinheiro, qual é o problema? Qual o problema? Estive orando por um médico rico, muito rico, em Campos dos Goitacazes. E até onde eu fiquei sabendo, a especialidade dele, só 4 profissionais no Brasil tinham, não sei qual era. Que nos deu lanche da tarde, o chá da tarde. Eu acostumado com cuscuz, linguiça, feijão tropeiro no café da tarde, café vespertino, vem ele com chaguado e uma torrada com gosto de nada, mas na taça de ouro. Falei, bebe, Cláudio. Ele falou, é chato, não gosto, eu vou beber. Xícara, né? De ouro. Quem sabe não entra um pouquinho de brilho para aqui para dentro, né? Toma aí. E o cara com uma crise tremenda, sabe? Deprimido, querendo a morte, né? Oh, vida desgraçada, já tentei suicídio várias vezes, e eu, pobre, cheio de alegria dentro de mim, orando por aquele médico rico, expulsando demônios da casa, precisou exorcizar a casa, e dormir num dos apartamentos onde os demônios faziam banquete, e os irmãos foram comigo, pastor, aqui tem demônio, mas a gente vai dormir, em paz me deito e logo pego no sono, eles vão ter que sair. E como é que pode, gente? Quando a vida é vista do ponto de vista da lógica, quando nós baseamos as nossas perspectivas, as nossas compreensões da vida nesses pilares das convicções, das certezas, das circunstâncias, a gente fica nesses 65 versículos dizendo, é verdade, a vida não presta. A vida não presta, como diria Léo Jaime, né? A vida não presta. Ou então, quem sabe, à luz da música dos Titãs, Marvin, que olhava a vida com a pior das perspectivas e sentia todo o peso do mundo nas suas costas. E ele se julgava como fazendo parte de um jogo na qual ele já tinha perdido, o jogo de carta marcada. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E eu, antes de conhecer Jesus, meditava nessa música essa música dos Titãs, Marvin, com 14 anos de idade, aquela indumentária musical me coube. Eu fui sendo agasalhado por aquela ideia marviniana, né? E aí, para acabar de completar, os Titãs lançaram mais uma música, o pulso ainda pulsa. Um montão de doença, né? O pulso ainda pulsa.
E eu achava, 14 anos de idade, eu dizia, meu Deus, eu vou morrer, eu devo ter alguma enfermidade crônica. E por isso, talvez, eu consiga explicar porque é que com 17 anos de idade para 18, eu queria dar cabo da vida. Você é crente em Cristo Jesus, tem um nome escrito nos céus, e talvez você só consiga enxergar a vida com essa perspectiva. Você só consiga ver o lado ruim da coisa. Talvez você só consiga olhar sua vida, seu trabalho, seu salário, sua casa. Você chega na sua casa e você diz, que casa feia. Essa casa que se eu pudesse, eu trocaria essa casa. E não está errado você dizer isso, pensar e desejar. O errado é quando você olha para aquilo e você acha, você tem aquilo como se não fosse nada, como se fosse o pior da vida. E você se esquece que tantas outras pessoas que pagam aluguel, como eu recebo pessoas aos montes dizendo para mim, eu queria derrubar esse gigante do aluguel e eu não consigo. Tem aquele dinheiro contadinho, você não sabe o que é isso. Você olha para sua mulher e enxerga a sua mulher como sendo a pior coisa. E você pensa que só porque a grama do vizinho está ali verdinha, é a melhor grama que tem. E aí eu concordo com o psicólogo que disse, visto de longe todo relacionamento é perfeito, né? Você olha ali e vê o pastor entrando de mãozinha dada com a sua esposa, você diz, que casamento bonito. Você olha para o outro irmão, vê ele entrando assim, sabe? Os dois saem do carro, aí narizinho com narizinho, aquele casalzinho Doriana, sabe? De comercial de margarina. Aí você diz, coisa linda, agora isso aqui, agora mora com ele 2 meses para você ver. De longe tudo é muito perfeito, tudo é muito belo. Você olha assim, pastor Aldemir diz, que legal, quem? Olha só, aquele é que é homem, que dá cartão sem limite para a mulher. Convive comigo para tu ver. Para tu ver quem é o pastor Aldemir. Do nada, de vez em quando, eu me encontro nas minhas introspecções, e tem hora que eu bato assim na minha cabeça, para de pensar, cabeça. Para de pensar, seja um pouco irresponsável na vida, né? De longe tudo é muito perfeito. Aí olha Osanete e Rubem. Que casamento maravilhoso. Quantos anos, hein? 40, né? 40 anos de casamento. Olha Celso e Vera. Aí diz, que marido extraordinário. Cabelos grisalhos, uma pele, né, indiana, né? Né, Vera? De longe todo relacionamento é perfeito. Você pode continuar enxergando sua vida sim, seu trabalho, seu salário. Agora, nós somos convocados pelo Evangelho para olhar a vida nesse versículo 22 e 23. A misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor. Você pode continuar olhando, né, Elisângela? Olhando, meu filho, meu marido, não podia ser o Janequine, não podia ser o Richelli, não podia ser o Luan Santana, não podia ser aquele Cauã, não podia ter aqueles gominhos, não podia ter aquela barbinha cerrada. Aí você pode ficar deprimido, exemplo do profeta Jeremias. Você pode negar a existência. Você pode desejar a morte. Você pode. Agora também, à luz do Evangelho, você pode enxergar isso com outra perspectiva. A perspectiva da ação de Deus em nossas vidas. É isso que Jeremias está dizendo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E quando a gente fala isso aqui numa igreja pentecostal, a primeira coisa que vem à cabeça é ser consumido, é você morrer. Mas é pior do que isso. É você perder o sonho, é você perder a alegria da vida. O que Jeremias está dizendo é o seguinte: só ainda há um pouquinho de alegria na gente porque
Deus entra com a sua misericórdia fresquinha toda manhã. E aí, à luz disso, há uma convocação do Evangelho para que a gente enxergue a vida com essa perspectiva, a perspectiva da misericórdia do Senhor sobre nós. E a ideia de misericórdia aqui, nos dias atuais, se compreende concordar com a miséria de outrem. A ideia romana pensa nessa questão do músculo, do coração. Mas há uma ideia na qual ela foi criada, que é a perspectiva do ventre de uma mãe que gera um filho. Isso é a perspectiva hebraica. Originalmente falando, a palavra misericórdia tem a ver com esse ventre que é emprestado para o ser se desenvolver. É aquele ventre em que a mãe passa todas as angústias da gestação, mas aqui ele está protegido, de onde vêm todos os nutrientes, mesmo que a criança não saiba. Há uma camada protetora, placenta, né? Há uma bolsa, há um líquido próprio, para que, isso é um dos maiores fenômenos da gestação. Se nos colocar numa piscina sem um aparelho, a gente morre afogado. Agora, como que ali respira? Como é que isso é um fenômeno extraordinário? E aquela água que ali está não fica suja? Eu não sei. Eu não quero nem saber. Tem água, tem um cordão que liga a mãe, né? O alimento chega, a mãe alisa aqui, a criança se sente acariciada. Por isso que a criança chora quando tem um nascimento, porque ela tem tudo ali. Por ela ficava ali, porque tudo o que é necessário à vida tem no ventre da mãe. Essa é a ideia da misericórdia. A vida pode não estar boa para muita gente aqui, do ponto de vista financeiro, do relacionamento, social e quem sabe até moral. Mas Jeremias disse que para nós não falta nada. Nós temos tudo que é necessário para viver, porque vem de Deus. Você pode olhar a vida com essa perspectiva do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Completem vocês? Agora, nada me faltará? Como nada me faltará? Se às vezes para poder pagar o aluguel tem que fazer uma oração atrás da outra, para tomar café. Falta dinheiro para poder fazer o cabelo, fazer a unha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará apesar de tudo. Você pode repetir isso? Nada me faltará apesar de tudo. Não falta farinha na panela, não falta azeite na botija, não falta sorriso. O cordão que te liga a Deus ainda está aí, não foi cortado. Tem água, tem oxigênio, seus pulmões estão plenos. Você pode ainda continuar lutando pela vida, ter o nome escrito nos céus. E essa misericórdia do Senhor favorece a vida de cada um de nós. Não está do jeito que eu quero, mas um dia vai ficar. E a questão não é se um dia ficará do jeito que eu quero. A grande questão é se a gente vai desistir de lutar por aquilo que eu quero antes do tempo. E aí, como diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Quer dizer que Deus nos mantém num ambiente favorável. Pode não parecer, mas tudo que colabora com a vida, para a vida, está aí, nesse ambiente que Deus tem te conservado. Uma pessoa um dia me indicou um medicamento. Uma doutora, eu fui nela, muito famosa. E ela me receitou alguns suplementos, medicamentos, né? E eu então comecei a tomar esses medicamentos. E passado mais ou menos um ano e alguma coisa, eu me acostumei com aquilo, e chegou a hora que eu falei assim, eu acho que isso não está fazendo efeito não. Não está fazendo efeito.
E aí essa pessoa falou, por que você acha isso? Eu não vejo diferença em mim. Ele falou, já sei qual a diferença que você quer. Queria tomar isso e daqui a pouco dizer, eu sou poderoso, né? Você queria olhar para você e dizer, cara, estou com tanta força, eu encosto nas coisas e derrubo coluna. Não foi para isso que ela te receitou isso. Agora você precisa entender que você não está percebendo os efeitos, mas eles estão aí. Quem convive contigo está vendo os efeitos. Para de tomá-los para você ver como é que você vai sentir falta deles. Está agindo, está te nutrindo, está te fazendo levantar toda manhã, está te reerguendo. O problema é que você já se acostumou com isso. E eu falei, cara, é verdade. Mas sabe o que eu fiz? Só para testar. Passei 2 meses, 1 mês e pouco sem tomar. Definhei. Eu era feliz e não sabia. Vou voltar a tomar. Fica sem essa misericórdia para você ver como é que vai ser a vida. Rompa essa bolsa que liga, esse cordão que liga você a Deus, para você ver como é que está. Você vê como é que a vida deveria estar bem pior para você. Não está do jeito que você quer, mas está bem melhor do que se você estivesse administrando sua vida. E aí, não nos resta outra alternativa senão dizer, obrigado Deus pela vida que eu levo. Tudo está no seu lugar, graças a Deus. Apesar de tudo. Apesar de tudo, o Evangelho te convoca para que você acompanhe essa misericórdia que é nova todo dia e se deleite nela. Ontem, foi ontem, o que Jeremias está dizendo, nesse verso 23, na revista e corrigida, é que ontem foi ontem, hoje é hoje. Olha o que diz ali, novas são a cada manhã. Sabe o que isso quer dizer? Se Deus a toda manhã nos empresta um novo ventre, quer dizer que a cada manhã nossas atitudes também devem ser novas também. Ventre novo, vida nova a cada manhã. Você pode não perceber, mas toda manhã Deus tem uma vida nova para a gente. Quem inventou essa coisa aí mirabolante é a teologia da prosperidade, o evangelho moderno, mas em Deus essa é a proposta do evangelho. Todo dia de manhã devíamos acompanhar a ação de Deus quando traz um ventre novo para a gente. E aí, como é que nós devíamos acordar? Bom dia, dia. A gente devia acordar apesar de tudo e dizer, bom dia, sol. Você já deu bom dia para o sol? Não, tenho certeza que não deu. E bobear, muitos que aqui estão vieram dizendo, acorda, vida desgraçada, a gente perde a oportunidade de interagir com Deus. Hoje, domingo, que dia é hoje? Do mês? 8. Hoje 8. Ontem foi dia 7. Ontem veio uma misericórdia. Hoje é uma nova misericórdia. Um novo ventre. Uma nova placenta. Um novo líquido. Uma nova alimentação. Um novo dia que requereria de nós, no mínimo, uma nova atitude. Bom dia, dia. Bom dia, cabelo. Você chegar para o seu cabelo e dizer bom dia, cabelo. Você já disse isso para o seu cabelo? Aí quando fica careca, é que tu fica, né? Passa cuspe, puxa para cá. Você já deu bom dia para o seu cabelo? Já chegou para as suas pernas e falar, bom dia, pernas, vamos caminhar. Hoje é um novo dia, vamos interagir com a misericórdia que é nova a cada manhã. Bom dia, inteligência. Bom dia, cabecinha. Chegar no espelho, espreguiçar, apesar dos peitinhos caídos, você dizer bom dia, peitinho. Não são as mulheres não, estou falando com os homens, tá? Bom dia, corpo. Bom dia, cozinha. Bom dia, café da manhã. Chegar para o passarinho que está lá na varanda e dizer, bom dia, pardal. Bom dia, beija-flor. É claro que na prática não é bem assim, né? Mas devia ser assim. A gente devia associar isso aqui ao que Jesus falou em Mateus 6. Que ele sustenta pardal. E ele veste lírio dos campos. Ora, o Deus que sustenta pardais não é poderoso para te sustentar? Homem de pequena fé.
O Deus que veste lírio dos campos não tem capacidade, poder para te vestir? Então por que andais ansiosos quanto o que deve comer e o que deve vestir? Deus é poderoso para fazer a Shopee te entregar lá uma carreta de vestido, para te entupir de vestido. Você acredita nisso? Chegar uma compra errada lá, né? Chegar lá, tudo que tem na Shopee, no Mercado Livre, um pouquinho de cada um. O que é isso aí? Não sei, não, é assim, Dona Valéria, Dona Ana Cláudia, para a senhora, está aqui. Mas você vai fazer o quê? Volta? Você vai falar, não, mandar entregar. Descarregar para você encher um quarto de roupa, nadar igual tio Patinhas em moeda. Deus é poderoso para fazer isso, gente. Não brinque, não. Agora, com certeza, se Deus fizer isso, é só para te mostrar que Ele tem cuidado de você, não que você tenha necessidade disso. O que você tem necessidade é de se esforçar para enxergar a vida com uma outra perspectiva. Talvez seja por isso que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, para aquela nação, se você analisar o contexto, achava que Deus se esqueceu. Essa mensagem é para você também, que desagradou a Deus, que aborreceu a Deus e que pensa que apesar de tudo Deus te virou as costas. Ele vem dizendo, pode porventura uma mãe se esquecer tanto do filho que gerou, que não se lembre mais dele? Pode. Aí remete à ideia do ventre, que a mãe pega a ligação com o filho, é no ventre, não é depois que nasce. O pai, por vezes, é só depois que vê a carinha, deixa eu ver se esse filho parece comigo. Deixa eu ver. Eu conheço um senhor que morreu dizendo, esse filho não é meu. E é a cara dele. Esse filho não é meu. O pai pode rejeitá-lo, agora a mãe não rejeita. Embuchou, é meu filho, meu. Está gerando. Quando nasce, eu fico vendo meu filho, quando nasceu, eu falei, que criança feia, meu Deus do céu. Quer saber qual filho é bonito quando nasce? Todo engiado, todo enquirquilhado. Parece que era carinha de velhinho, né? Mas a Cláudia está lá, que coisa linda, Demi. Eu disse, é, coisa linda mesmo, é a mãe. Ele não é lindo, Demi? É lindo, é lindo. Eu falei, será que esse filho é meu mesmo? Não é possível, meu Deus do céu. Pode, porventura, uma mãe se esquecer tanto do filho que foi gerado nos ventres dela, que não se compadeça dele? Aí Deus trabalha com a hipótese de uma mãe desnaturada não se lembrar mais. Todavia, ainda que esta não se lembre mais, eu não me esquecerei de ti. Eu tenho você gravado na palma da minha mão. Vou continuar mandando pão, vou continuar mandando a bebida, vou continuar abrindo porta, vou continuar manifestando a misericórdia dele todos os dias na sua vida. Agora eu só gostaria que você entendesse isso e vibrasse um pouco, fosse um pouquinho mais feliz. Você aprendesse a dar bom dia para o seu trabalho, dar bom dia para a sua irmã, para o seu irmão, para a sua mãe. Minha mãezinha, ontem eu a vi tão feliz. Falou, meu filho, lá no Rio de Janeiro eu não ia para lugar nenhum, agora contigo eu dou, graças a Jesus, tu me leva para os restaurantes. Ela estava tão feliz que ontem ela dançou lá numa festa que a gente foi. Aí eu filmei, mandei para a família. E olha a música que ela dançou, é boi do Piauí. E dança, lindinha, dança, vendo minha mãezinha dançando. Ai, meu filho, estou tão feliz. Você me leva para tantos lugares. Mas tu não vai esquecer o pique não, né, meu filho? Pique, tá, mãe, eu vou fazer o pique para a senhora. Pique, pique é pique. Ela fala o pique, né? É dar bom dia para a mãezinha. Quando eu saio e vejo ela na janela dela, oi, meu filho. Ela não é fofoqueira não, ela só parece aquela velhinha que fica na janela, ela vê todo mundo, só.
É uma bênção te ter, Lindinha. Bom dia, Lindinha. Coisa linda. Minha mãezinha. Dizer para sua irmã, dizer para o seu pai: eu gostaria tanto de ter meu pai aqui. Bruto, mais grosso do que parede de igreja. Sabe, ignorante toda a vida, mas o meu pai, queria tê-lo para eu dar um beijo nele. Queria ter meus sogros para eu poder sair, como eu fazia várias vezes com a Cláudia. No sábado, viajava 4h30, daqui a Paciência, no sábado, só para comer o cuscuz dela, ficar mais umas horinhas e voltar, e deixar 200 na mão dela. E ela pegar e dizer: não precisa não, meu filho, não precisa não. Queria ter, mas eu não posso. Você ainda tem o Espírito Santo. Lembra aquele livro, eu acho que é o Ben Henrique lançou, Bom Dia Espírito Santo. Quem dá bom dia ao Espírito Santo é quem entende que Deus a cada manhã está emprestando um ventre para a gente viver. Nós estamos na bolha divina, nós estamos na bolha do Pai Celestial. Tem água, a gente respira, a gente nada nesse oceano do Espírito. Temos o nosso cordão ligado a Ele. Você não sabe o que é depois que corta o cordão umbilical, depois que a bolsa estoura. Aí é você e você. Por enquanto nós estamos aqui. Espero que esse cordão nunca se rompa. Espero que esse ventre nos conduza à eternidade. Agora vamos ler esses 2 versículos na Revista Corrigida. Vamos ler juntos? Olha ali, aqui nessa tradução ali. Vamos lá? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Você diz amém a isto? Vamos sorrir um pouco? Vamos apacentar com um pouco mais de alegria? Vamos viver. Né, Elisângela? Está ali, Elisângela. Cheio de bons motivos para reclamar. Foi parar no hospital. Com o quê? Problema no coração. Foi, Elisângela? Falei: ai meu Deus, agora o Márcio fica viúvo. Se Elisângela for, vou ter que casar o Márcio aqui. Elisângela vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Filho desesperado. Márcio chorando. Ai meu Deus, calma. Aí mandei uma mensagem: minha filha, você vai voltar. Aí voltou Elisângela. Às vezes um susto consegue fazer com que a gente veja beleza na vida. Mas está ali Elisângela ali. Olha, esse probleminha no coração fez você vir domingo de manhã, hein? Que legal, hein? Nada. Deus sabe os caminhos que percorre para poder trazer a gente. Está ali Elisângela. Seja bem-vinda, minha filha. Seja bem-vinda. Dê bom dia à vida. Beije teu filho apesar de tudo. E namore com Márcio, se possível for. Essa é a vida. Esse é o dia que nos fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Minha grama está queimada, mas um dia ela vai ficar verde. Não é, Max? Minha grama está queimada, mas um dia vai ficar verde. E aí você entende o que Salomão disse, eu finalizo aqui, sobre esse negócio de ser consumido. Não é só a vida não, é o sonho consumido, a alegria consumida. Sabe? É o desejo de vencer consumido. Talvez por isso que Salomão falou: tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme suas forças. É uma oportunidade de Deus. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há trabalho, não há ciência, não há sabedoria alguma. Sabe o que Salomão está dizendo? Que ele associa a morte à falta de capacidade de produzir, de sonhar, de realizar. Sabe o que está querendo dizer? Que tem muita gente que está viva, mas está morta, porque não sonha, não realiza, não faz. E aí talvez tu compreendas o que Jesus falou acerca do diabo em João 8. Ele veio senão a roubar, matar e destruir. Rouba o desejo de ver, mata o sonho e destrói.
E aí você pensa logo que se destruir, jogar no inferno. Não tem a ver somente com esse inferno escatológico, tem a ver com o inferno psicológico. Essa falta de capacidade de viver bem a vida. Que antes dele lançar lá, ele mata os sonhos, mata o desejo de viver. Eu espero que você jamais seja entregue à depressão. Vamos a uma homenagem.